Vamos falar de uma franquia que é tipo a mãe de um gênero inteiro, mas que, ironicamente, acabou vivendo na sombra das suas próprias criações. Pois é, hoje a gente vai mergulhar na história super complexa de Alone in the Dark. Pensa rápido. Survival Horror. Qual o primeiro nome que vem na cabeça? Resident Evil, né? Quase todo mundo pensa nele. Mas, e se eu disser que o jogo que a gente conhece e ama deve assim quase tudo a um outro game que saiu 4 anos antes? Um jogo que, basicamente, criou o livro de regras do terror nos videogames. Então vamos pegar a nossa máquina do tempo e voltar para 1992. Naquela época, um estúdio francês chamado Infogrames lançou um jogo para MS-DOS. E cara, esse jogo não só deu medo danado em quem jogou, como ele simplesmente criou as regras do que a gente hoje chama de survival horror. Para a gente entender essa montanha-russa que é a história de Alone in the Dark, a gente vai dividir nossa conversa em 4 partes. Primeiro, vamos ver como ele foi o pioneiro do gênero. Depois, a gente entra na crise de identidade que quase acabou com tudo. Em seguida, as tentativas de se reinventar, os reboots. E por fim, a gente vai falar desse legado de resiliência, quase teimosia, que a franquia tem. Beleza, vamos começar pelo começo, né? Como que uma galera lá na França, super fã de H.P. Lovecraft e de filmes de terror, conseguiu criar algo que mudou a indústria dos games para sempre? Mas antes da gente ir adiante, é importante a gente alinhar uma coisa. O que é survival horror? Pensa assim, é um gênero que se baseia na sua vulnerabilidade. A ideia não é sair atirando em tudo como um herói de ação, não. O objetivo é, simplesmente sobreviver. E foi o Alone in the Dark que pegou essa ideia e colocou ela de pé no mundo 3D. E o que fez esse jogo ser tão revolucionário na época? Bom, foi a tecnologia. O diretor, um cara chamado Frederic Rainal, teve uma sacada genial. Ele misturou personagens 3D, poligonais, com cenários 2D que eram pré-renderizados, super detalhados. Isso permitia um visual incrível. E a cereja do bolo, os ângulos de câmera fixos. Isso criava uma tensão de cinema, sabe? Aquela sensação de que sempre tem algo te esperando fora da tela. Isso virou a marca registrada do gênero. E se ainda existe alguma dúvida da influência, olha só essa comparação. É impressionante. De um lado, Alone in the Dark, de 92. Do outro, Resident Evil, de 96. Câmera fixa? Os dois têm. Munição contada super escassa? Também. Inventário limitado que faz a gente sofrer? Com certeza. Inimigos quebrando janelas para dar aquele susto? Sim. E até o cenário principal, uma mansão sinistra. Gente, a semelhança não é nem um pouco coincidência. E para fechar essa discussão com chave de ouro, tá aí a prova definitiva. O próprio criador de Resident Evil, o lendário Shinji Mikami, admitiu na lata. Se ele não tivesse jogado Alone in the Dark, Resident Evil provavelmente teria virado um jogo de tiro em primeira pessoa. Essa frase sozinha já coloca Alone in the Dark no trono de avô do survival horror moderno. Fim de papo. Então, fica a pergunta, né? Como é que uma franquia que começou tão bem, tão inovadora, se perdeu no caminho? É isso que a gente vai ver agora, na segunda parte, mergulhando na crise de identidade da série. Olha só a velocidade desses lançamentos. É surreal. Em 3 anos, uma trilogia inteira. O primeiro em 92, o segundo já em 93 e o terceiro em 95. Essa pressa toda para lucrar em cima do sucesso do primeiro jogo, claro, teve um preço criativo gigantesco. A cada jogo novo, a alma do original ia se perdendo um pouquinho mais. Sabe aquele terror mais sutil, aquela tensão psicológica do primeiro jogo, que bebia direto da fonte de Lovecraft, do medo do desconhecido? Então, isso foi jogado pela janela bem rápido. A Infogrames, já sem o diretor original no comando, achou que mais ação seria melhor. E o resultado foi, para dizer o mínimo, esquisito. Alone in the Dark 2 simplesmente trocou todo o suspense por tiroteios frenéticos contra piratas voodoo. Sim, piratas! E o terceiro jogo? O terceiro te jogava numa cidade fantasma do Velho Oeste para lutar contra cowboys zumbis. A franquia virou uma caricatura de si mesma. Perdeu totalmente a identidade. Bom, depois dessa trilogia original bem confusa, a série deu uma sumida. Ficou na geladeira por um tempo. Mas aí chegou um novo milênio, e com ele, novas tentativas de trazer a franquia de volta, cada uma tentando pegar carona nas tendências da época. A primeira grande tentativa foi em 2001, com The New Nightmare. E a ironia aqui é maravilhosa. O jogo que inspirou Resident Evil agora estava copiando Resident Evil na cara dura. Os controles, a câmera, a atmosfera, tudo gritava Capcom.
A única grande novidade, e foi bem legal, foi o uso da lanterna como mecânica principal. Uma ideia que justiça seja feita acabou influenciando um monte de jogo de terror depois. 7 anos depois, em 2008, veio outra tentativa de reinvenção, e essa era super ambiciosa. O jogo tinha umas ideias que no papel eram geniais. Tinha uma estrutura de séries de TV, com episódios, o fogo se espalhava de um jeito super realista, o inventário era físico, só se carregava o que cabia no casaco e dava para usar qualquer objeto do cenário como arma. O problema? A execução foi um desastre. O jogo era lotado de bugs, os controles eram horríveis e acabou estragando todo o potencial. E isso nos leva para a fase mais sombria da franquia. Depois de um reboot cheio de boas intenções, mas péssima execução, parecia que era o fim da linha. Mas como a gente vai ver, a história de Alone in the Dark é mais complicada do que parece. Em 2015, veio o que todo mundo concorda que foi o fundo do poço. O nome da tragédia, Illumination. Era um jogo de tiro cooperativo, só online, que não tinha absolutamente nada a ver com a série. Foi um fracasso de crítica, um fracasso de vendas e que compreensivelmente enterrou a franquia por quase 10 anos. Olha, esse gráfico aqui resume a história toda perfeitamente. Começou lá em cima com uma nota 90, um clássico absoluto. Aí veio o reboot de 2008, mediano, nota 69, e despencou para um desastre de nota 19. A palavra que define Alone in the Dark é, sem dúvida, inconsistência. E essa analogia que a gente vê muito em discussões de fãs pela internet é simplesmente perfeita. Alone in the Dark é uma barata. Não importa o que aconteça, quantos fracassos, quantas críticas negativas, ela simplesmente se recusa a morrer. É uma resiliência quase sobrenatural, uma teimosia. E essa teimosia toda nos traz até hoje. Porque depois que a THQ Nordic comprou os direitos da franquia, um capítulo totalmente novo começou a ser escrito agora, em 2024. O jogo novo é basicamente um círculo se fechando. É uma volta completa às origens. Ele reconta a história da Mansão Disserto, mas agora focando de verdade no horror psicológico, naquela atmosfera gótica do sul dos Estados Unidos e numa narrativa bem mais profunda. É a primeira vez em décadas que a série parece ter lembrado do que a tornou tão especial lá no começo. E isso tudo nos deixa com a pergunta final, né? Com este novo jogo, focado de novo nas suas raízes de terror, será que o pioneiro do survival horror finalmente achou seu caminho de volta para casa? De volta para a escuridão? Ou será que essa é só mais uma curva nessa montanha-russa de mais de 30 anos? Bom, só o tempo vai dizer.